Eu vou falar da origem da direita e você vai entender por que a direita geralmente ela é protestante. Então vamos falar então sobre o nascimento da burguesia, tá? Burguesia. E aí a gente vai usar um livro para fazer essa análise, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. O que o Weber vai mostrar? Ele vai mostrar que a ética protestante que produz o espírito do capitalismo. E eu vou explicar como é que isso funciona, tá? Vamos lá? Então, olha só. No dia 31 de outubro de 1517, o que aconteceu? 31/10 de 1517. Quem vai me dizer aí nos comentários? O que aconteceu? Aconteceu a Reforma Protestante, com o Lutero fixando na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses que vão dar início aí à Reforma Protestante, certo? O que a Reforma Protestante faz? A Reforma Protestante, cara, a Reforma Protestante trouxe muitos benefícios aí para a humanidade e a esquerda não sabe disso ou sabe e se faz de tonta, né? Então, olha o que a Reforma Protestante vai providenciar. Você lembra do cristão que vivia a sua fé dentro do monastério, dentro da igreja? Ele agora foi expulso da Igreja Católica. O protestante, ele já não tem mais comunhão com a Igreja Católica. E eu tô passando direto aí, não vou explicar o que foi a Reforma Protestante, tá bom? Porque não é o nosso objetivo. Então, o protestante que vivia dentro desse modelo estrutural aqui, ele não vai mais poder viver a sua fé dentro mais da Catedral Católica, tá? Então ele não pode mais viver a sua fé dentro da igreja, que anda em parceria com o Estado, certo? Igreja e Estado fazem parceria. Inclusive, é a igreja que legitima o poder absolutista do rei, tá bom? Então, olha só, a igreja católica, ela vai levar um golpe e os cristãos que vão aderir à Reforma Protestante, eles vão sair, né, de enxurrada da Igreja Católica. Só que aí vai começar um problema. Qual que é o problema? Cara, a gente não tem mais igreja. Como a gente vai viver a nossa fé agora? É aquilo que o Max Weber vai chamar de ascese intramonástica. Ascese intramonástica. Que palavrão é esse, pastor? Que é a fé vivida no monastério. Essa ascese intramonástica, ela contribui dentro do catolicismo para que a fé seja vivida dentro do templo. Então isso aí é coisa de católico. Pastor, você é contra a igreja e templo? Não, não sou contra. Eu sou pastor de uma igreja, nós temos um templo, mas não é a única forma de se servir ao Senhor. Que a igreja é um organismo vivo e não paredes. Mas depois eu explico sobre isso. Então, o cristão, ele não vai mais poder viver dentro da igreja. E não haviam templos protestantes. O que a gente vai fazer agora? Aí um olha pro outro, beleza, agora a gente é protestante. A gente crê em Jesus. Como é que a gente vai cultuar a Deus? Não dá mais, porque a gente não tem mais como ir para a igreja. E a igreja aqui, entende-se, igreja católica. Tá? Deixa eu fechar. Igreja católica. E aí o que acontece aqui? Se eu não posso mais viver dentro da igreja católica, como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver a minha fé? Eu vou viver a minha fé o seguinte. Os reformadores vão começar a ensinar eles a viver uma ascese intramundana. O que é uma ascese intramundana? Você não precisa mais do templo para fazer mediação entre você e Deus.
Você vive a sua fé no mundo. E como que você vive? Como é que você cultua? Você cultua vivendo. Vivendo. Deus não quer mais a sua adoração religiosa. Porque o cristianismo, isso aqui é reforma, tá, gente? O cristianismo não é religião. Isso aqui é reforma protestante, irmão. Você acha que você fala isso por quê? Porque o pastor na esquina falou isso aqui? Não. Isso aqui é reforma protestante. Cristianismo não é religião. O que é o cristianismo? O cristianismo é uma prática de vida. Então, como eu vivo a minha fé? Eu vivo a minha fé no mundo. Quando eu estou cultuando quando eu estou relacionando. É no relacionamento que eu devo. Isso aqui é cunhado pelos reformadores. Vivendo para a glória de Deus. Quando é que eu cultuo a Deus? É quando eu vivo para a glória de Deus. Se eu não viver para a glória de Deus, não adianta eu ir para a parede, para dentro do templo, chorar como fazem os religiosos. Não adianta eu comer um pedacinho de pão achando que eu estou comendo o corpo de Cristo e estou vivendo a fé. Não adianta eu cantar 2 musiquinhas e chorar 2 lagriminhas e achar que eu estou vivendo a fé. Não. Eu vivo a fé no mundo. No mundo. E aí, isso ficou muito forte dentro do protestantismo. Aquele versículo de 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, você precisa ler esse texto, tá? 1 Coríntios 10, 31 vai dar embasamento para esse tipo de pensamento. E aí eles vão falar assim, então você vai viver a sua vida no mundo e vai viver para a glória de Deus. Deus quer que você seja um cristão na prática, não nos lábios. É o seu coração que precisa ser um coração cristão. Você precisa viver para a glória de Deus. E aí, meu amigo, os cristãos protestantes, eles começaram a viver mais moral. A moralidade cristã chegou a ser ilibada. Os cristãos, eles eram vistos como santos mesmo. Ah, seu santarrão, igual hoje, né? Ah, seu santarrão, então você é melhor do que todo mundo? A gente tem os movimentos anabatistas, a gente tem os movimentos quakers, a gente tem o movimento puritano, a gente tem o movimento calvinista. Todos esses movimentos que tiveram origem dentro da reforma protestante, eles vão começar a viver uma vida de moral intensa. Eles vão viver justiça. E aí a gente tem uma coisa muito comum dentro do sistema feudal. Se você olhar e estudar Roma, a Roma católica, antes da reforma, ela era a Babilônia. A igreja, ela patrocinava a prostituição. Então era muito comum você ver um padre dar um sermão e você encontrar ele se pegando com uma prostituta nas esquinas. Gente, isso eu não estou falando mal da igreja católica, amém? Com todo respeito, amém, querido? Se você é católico, tá assistindo, isso aqui é história, tá bom? Como a igreja protestante já teve os seus períodos, né? Eu tô falando de um período aqui da igreja católica. A igreja católica precisava de uma reforma moral acima de tudo, porque era muita prostituição. Então você pode ler isso em qualquer livro de história não protestante, né? Um livro imparcial sobre história. Então, os católicos, eles eram prostitutos, eles eram gatunos, né? Não sei se você já ouviu essa expressão, gatuno, que é da noite, malandro. Esses caras viviam no jogo, entendeu? Gastavam o dinheiro deles naquilo que não era pão. Eles bebiam e se prostituíam, fornicavam. E a família vivia uma situação de miséria terrível enquanto o cara estava gastando dinheiro naquilo que não era pão. Tá certo? E aí o que vai acontecer dentro desse sistema?
com os protestantes? Você lembra que eles pagam 70% de imposto? E 30% de subsistência? Mas ainda sobra alguma coisinha para eles gastarem com prostituição, com sexo, com bebidas e por aí vai? Pois é. O que vai acontecer com os cristãos protestantes? Os protestantes vão viver isso aqui, ó. Não gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. Os cristãos vão viver isso aqui. Os protestantes, né? Eles vão viver isso aqui. E agora que eles são protestantes, eles não gastam dinheiro com aquilo que não é pão, o que vai acontecer com eles? Vai começar a sobrar. Vai começar a sobrar. Vai começar a sobrar um dinheirinho, tá? Para os protestantes vai começar a sobrar um dinheirinho.